Olá, meus amigos. Retomamos o nosso estudo e nesse vídeo de hoje, como nós comentamos, nós vamos abordar, apresentar uma síntese de quais são as referências, do materialismo, as referências modernas, os autores atuais mais importantes que adotam esse ponto de vista. É importante nós enfatizarmos que não existe uma ciência materialista. A ciência por si, como metodologia, ela não tem nenhum posicionamento filosófico. O que nós temos são princípios metodológicos e aí que adotados e cada cientista assumindo determinados pressupostos ou premissas ou valores, como qualquer outro ser humano, de qualquer outra área do conhecimento, se posicionam em busca de uma realidade ou de uma visão, de uma interpretação. Busca também evidências a respeito desse sistema teórico. Então, a teoria é uma visão a respeito da realidade, uma interpretação a respeito da realidade. Os fatos em si, os dados, eles não afirmam nem negam. Nós sempre precisamos de um sistema de interpretação. E esse sistema de interpretação é uma teoria. Logicamente, a ciência, como conhecimento humano, o estágio atual do desenvolvimento da ciência como um todo e aceito de maneira universal é a questão do método científico, que supõe a questão das evidências, da falseabilidade e uma série de requisitos para que uma verdade possa se estabelecer. Perguntaram a Jean Piaget, um ilustre psicólogo suíço, se Deus, por exemplo, era um tema científico ou não. E ele então teve a oportunidade de responder que não havia nenhum tema que surgisse para a curiosidade humana, para a inteligência humana, que não pudesse e não tivesse, vamos dizer, a abrangência, o alcance científico. E que mesmo Deus também era um tema científico. A diferença é que em determinados temas e um determinado estágio do desenvolvimento do nosso conhecimento da ciência, ele pode ou não alcançar nesse momento estar instrumentalizado para poder abordar aquele tema. E confirmando essa visão de Jean Piaget, como nós vemos colocando nos vídeos anteriores, a própria discussão da ciência, da física, da cosmologia, compreendendo o universo desde um ponto de vista evolutivo e tendo uma origem, trouxe a temática novamente da origem da causa, que nós já em outro vídeo abordamos como sendo a realidade necessária, que é condição para a origem, para o surgimento do universo. A discussão hoje, em termos de conhecimento humano, é entendermos se existe efetivamente uma outra alternativa que Deus para explicar o universo. Porque até então, toda a realidade detectada ou todas as explicações a respeito da origem do universo, elas sempre resvalam que nós estamos usando efeitos. Então esse é um ponto de discussão importante nesse tema. Bom, então o nosso tema de hoje, intitulado Materialismo Moderno. Um conceito de materialismo. Existem várias nuances a respeito desse conceito, mas
para o que nós estamos abordando, ele é suficiente entender que, do ponto de vista do materialismo, ou da fisicalismo, naturalismo, mas que tenha essa abordagem, tenha esse viés filosófico, é, tudo no universo pode ser explicado por processos físicos e naturais. Mesmo a causa do universo deveria ser possível, deveria ser explicada como, como por meio de processos físicos, sem nenhuma causa externa ao universo, na visão do materialismo. Mais uma vez, eu gostaria de enfatizar que o materialismo não é sinônimo de ciência. O materialismo também é uma visão ou algumas premissas que alguns cientistas tentam aplicar de maneira universal. Não significa um posicionamento adotado pela ciência, já que nós temos cientistas que aceitam e explicam o universo do ponto de vista tendo como causa uma inteligência, tendo intencionalidade o universo e assim por diante, e outros que a negam, dizendo que são só fenômenos físicos. Isso é muito importante saber que existe essa diferença dentro do meio acadêmico, dentro do meio científico, porque nos ajuda a diferenciar que o posicionamento materialista não é um posicionamento científico, no sentido de que é aceito universalmente pelos cientistas e demonstrado universalmente pela metodologia científica. Calcula-se que mais de 60% dos prêmios Nobel em ciência, eles aceitam e adotam a explicação de um criador, da origem através de uma inteligência que podemos dar nomes diferentes, mas que essencialmente é o que nós tradicionalmente chamamos de Deus. Bom, então, como nós colocamos, a explicação ela exclui as questões sobrenaturais ou espirituais, buscando explicar a matéria por meio da própria matéria. Aqui nós temos uma relação de cientistas atuais, modernos, que adotam a visão materialista, em vários campos, inclusive. Nós temos aqui o Richard Dawkins, que é um biólogo muito famoso, que já escreveu vários livros e já participou de inúmeros debates. Ele é conhecido principalmente por seu livro inicial, O Gene Egoísta. Temos um filósofo americano, Daniel Dennett, que escreveu A Consciência Explicada. Sam Harris é um neurocientista que escreveu um livro chamado Livre-Arbítrio. A Patricia Charland, de Neurofilosofia, que escreveu Neurofilosofia. Steven Pinker, é um psicólogo, e Como a Mente Funciona. Sean Carroll, de Física Teórica, com The Big Picture. Jerry Cohn, biólogo também, porque a evolução é verdadeira. E Stephen Hawking, que é um físico, um cosmólogo, que escreveu antes de morrer O Grande Projeto. Todos esses são livros de referência desses autores que tratam exatamente dessa questão do materialismo, logicamente em seus próprios campos. Eles não necessariamente estão tratando do mesmo tema, por exemplo, da origem do universo, mas adotam os mesmos princípios filosóficos ou metodológicos com conclusões a respeito do materialismo. Pontos em comum entre todos os autores, que é uma questão aqui importante. Todos esses afirmam que o universo surgiu de forma natural, que é o princípio do materialismo, né? Sem intervenções sobrenaturais ou divinas. A confiança na ciência moderna é uma característica deles,
não exclusiva, porque, de uma certa forma, todos os outros cientistas e todos os outros campos temos uma confiança muito grande na metodologia científica e nos baseamos no mesmo método. O método em si não define o materialismo, porque ele é uma metodologia para garantir a objetividade das conclusões ou das referências e interpretações dos dados que estão sendo discutidos. Mas uma característica comum é que eles não admitem a necessidade de explicações espirituais, religiosas ou fora do universo. A origem cosmológica, quando nós vamos discutir o nosso tema, que é entender das causas primárias, que é o que nós estamos estudando no Livro dos Espíritos, desses nomes que são nomes relevantes, são nomes importantes, são de cientistas que trazem grandes contribuições no seu campo de atuação. Isso aqui é um aspecto muito importante do nosso reconhecimento. Não existe qualquer questionamento quanto à sua capacidade e aos seus conhecimentos. Porém, de todos eles, o Stephen Hawking e o Sean Carroll são os que nós temos como referência para o tema que nós estamos estudando, porque eles sim abordam de uma maneira direta a questão da origem do universo. Stephen Hawking, no seu livro O Grande Projeto, e ele utiliza o principal argumento de uma maneira bastante sintética aqui, é que o universo ele foi criado espontaneamente pelas leis da física. A questão da gravidade e da teoria quântica são os recursos que ele utiliza para tentar explicar a questão da origem do universo, tentando substituir a necessidade de uma realidade necessária, inteligente e de fora do universo. O Sean Carroll, ele escreveu esse The Big Picture, traduzido como A Grande Figura, Grande Compreensão, e em que ele utiliza também para poder escapar à questão da necessidade de uma causa, a questão do multiverso. E como condição de surgimento, a questão das flutuações quânticas. Então ele utiliza o conceito de que através das flutuações nesse universo quântico teria dado origem, formação ao nosso universo. Né? Todos dois, de uma certa forma, partem de uma premissa de que já existia algo para poder dar origem. A nossa questão é que todos os dois argumentos, eles utilizam a questão da realidade contingente, porque as próprias leis e as flutuações quânticas, elas mudam, o que conceitualmente ela invalidaria o argumento. Os principais desafios enfrentados pelas teorias de Hawking e Sean Carroll são esses 5 pontos aqui. O problema da origem absoluta, a falta de evidências diretas e observáveis, as dificuldades conceituais e filosóficas, interpretação da física quântica e da gravidade, e o multiverso e falsificabilidade, né? Que é especificamente do Sean Carroll. Bom, no problema da origem absoluta, nós temos que eles partem como o desafio, melhor dizendo, deles poderem validar a teoria deles, é explicar como que algo pode ter surgido do nada físico. Então, esse nada como origem é um desafio filosófico e científico. As próprias flutuações quânticas que dão a origem ao universo sendo utilizada como um conceito de nada absoluto, mas efetivamente não seria o nada. Então, a teoria deles enfrenta
o problema da origem absoluta. Uma outra questão que eles enfrentam é a falta de evidências diretas e observáveis, que são colocadas como condição necessária para a questão da metodologia científica, porque afinal de contas a origem do universo ela não pode ser observada de forma direta ou mesmo testada experimentalmente. As teorias elas são logicamente sustentadas por modelos matemáticos, inferências indiretas e evidências cosmológicas indiretas, como radiação cósmica de fundo. Então, assim, dentro de um dos princípios da metodologia científica, eles não conseguem atender esse requisito. Na questão das dificuldades conceituais e filosóficas, eles utilizam conceitos como tempo imaginário, isso utilizado por Hawking, e o multiverso, isso do Carroll. Só que, de novo, essa questão desses conceitos, eles há uma dúvida, né, se eles são um truque matemático ou se realmente eles correspondem a uma realidade. Mas a questão é que, metodologicamente, dentro da própria metodologia científica, eles não são possíveis de falsificação. Então, se você não consegue falsear, isso não é aceito como sendo científico, porque nenhuma realidade, do ponto de vista da compreensão humana e de teoria, ela é completa e suficiente. Essa é um campo do qual ela precisa ser passível de ser falseada para que seja aceita como uma teoria científica. O quarto ponto é a interpretação da física quântica e da gravidade, né? Que nós também já trabalhamos. Né? Primeiro, é a questão da incompatibilidade entre a mecânica quântica e a relatividade geral. Porque para poder explicar, por exemplo, o que passa no centro de um buraco negro, você precisa de conseguir conciliar o universo quântico com a teoria da relatividade. E ainda não temos uma teoria unificadora. E então dificulta essas explicações definitivas. E, no entanto, a quântica para o universo muito pequeno, ela funciona muito bem, e a relatividade para o muito grande, vamos dizer assim, ele funciona muito bem. Porém, para o extremo em que as duas precisam estar juntas, há uma limitação do ponto de vista das concepções e das leis unificadoras do fenômeno universal. E por último, a questão do universo e falsificabilidade, que nós já colocamos, é muito difícil você conseguir demonstrar isso. E também uma outra crítica que é colocada é que quando se nós aceitamos, por exemplo, a questão do multiverso, nós não eliminamos o problema da causa, da necessidade de uma causa necessária. Ao contrário, essa é uma teoria que ela vem, uma hipótese que ela vem e complica ainda mais, porque você torna mais inalcançável a capacidade de nós verificarmos a necessidade dessa causa explicadora de todo o universo. Então, colocarmos a teoria do multiverso não elimina a questão de que todo efeito tem uma causa, e nesse caso o universo sendo um efeito, ele necessita uma causa, e essa causa ela não pode ser contingente. Então esse é um resumo simples, básico das teorias dos cientistas. Todos os outros eles debatem a questão do materialismo, mas eles não são especialistas e nem alcançam a temática da causa do universo. Esses dois, aí o Sean Carroll e o Stephen Hawking, são os que debatem no campo da física essa origem. E os principais argumentos deles são esses, mas que se mostram improváveis
não são demonstráveis, não são observáveis, e mesmo do ponto de vista da falsificabilidade, que é o termo, não se aplica. Então, do ponto de vista estrito da metodologia científica, nós não poderíamos considerar. Eles encontram limitações. Então, muito obrigado. Nós continuamos no próximo vídeo. Avançamos na visão dos espíritos, ainda dentro das causas primárias, que nós vamos aprofundar. Nos vídeos anteriores, estudamos das questões 1 a 3. E agora avançaremos no próximo vídeo para as questões a partir do número 4. Muito obrigado e uma excelente semana para vocês.